Editorial. Antes de ser preso, qualquer cidadão é responsável e responde por aquilo que faz. Se for malandro, metido a bravo, andar armado e querer enfrentar a polícia a bala, torna-se responsável pela própria vida. A polícia avisa, mas se o camarada estiver disposto a enfrentá-la, ele que aguente as consequências. A coisa funciona mais ou menos assim: quer trocar, quer conversar, nós conversa, quer trocar, a gente troca. E é assim que a coisa é, falando de forma crua, quando numa sociedade alguém resolve afrontar a lei ou fazê-la por conta e risco. Então, que aguente as consequências. Depois de preso, o cidadão será entregue numa delegacia de polícia e lá ficará aguardando as providências. Cabe à Polícia Civil, que é a nossa polícia judiciária, a partir do instante que a pessoa é presa e lhe é entregue, enquadrá-la segundo o crime cometido, colocando-a à disposição do Poder Judiciário para que seu destino seja, enfim, decidido. Caberá então ao juiz da vara penal decidir se aquele preso será solto mediante fiança ou seguirá preso. Na segunda hipótese, ele deverá ser enviado para um terceiro setor, que é o sistema carcerário, onde ficará até que seu destino seja decidido. Numa delegacia de polícia, o preso é responsabilidade do delegado que o recebe, devendo esse profissional tratá-lo segundo as regras rígidas daquele sistema, mas preservando-lhe a vida. Por quê? Apesar de toda acusação ou crime cometido, o cidadão, qualquer um, é um bem do Estado. Delegado ou agente de polícia precisa observar atentamente isso, a fim de não permitir que a vida daquele cidadão que lhe foi entregue corra risco, sob pena de responder pela guarda inadequada daquele preso. Digo isto porque em alguns casos, como de estupro, por exemplo, é sabido que os presos que também possuem um código de conduta acabam submetendo a pessoa acusada a violações inenarráveis, inclusive a espancamentos que podem levá-la à morte. E quando isso acontece, principalmente numa cela de delegacia, o resultado será um massacre que poderá acabar em homicídio, e o Estado responderá por isso. E, em consequência, delegados ou agentes de custódia responderão criminalmente pelo dano causado à pessoa que lhes foi entregue em condições satisfatórias para ser pregressada e colocada à disposição do Poder Judiciário. Essa é a lei. E essa é a conduta adequada. Digo isso porque ontem, numa delegacia de polícia de Dourados, quando faziam a transferência de presos para o sistema carcerário, descobriram o corpo de um homem de 73 anos que havia sido preso
sob a acusação de ter estuprado a própria neta de 9 anos. Colocado na cela com outros 14 presos, ele foi massacrado durante a noite, amanhecendo morto em consequência dos maus tratos sofridos. O delegado disse que colocou o acusado na cela com os presos menos perigosos que estavam naquele corró e achou estranho que tivessem matado o ancião acusado de estupro. O crime de estupro é nojento e altamente condenável. Mas se o cidadão foi preso e entregue em condições satisfatórias de saúde, caberia aos encarregados da delegacia preservar-lhe a vida, o que não fizeram. E vão responder por isso. É bom que aprendam que a lei é a lei e não admite falhas na sua aplicação, até porque o preso era apenas acusado. Tem muita gente que é presa sob acusação e que no decorrer das investigações acabam descobrindo que o preso é inocente e diante de um massacre como esse cometido não tem mais volta e nem salvação. Pensem nisso. Bom dia.